Olá, bom dia! Que alegria estar aqui com você na oração da madrugada. E eu quero já agradecer o meu amigo pastor Kaique, que Deus abençoe poderosamente esse momento de oração da nova criação, da nossa igreja maravilhosa, igreja linda, que Deus colocou no nosso coração e que nós servimos com muita alegria. Queridos amados do Senhor, algo tem me chamado bastante atenção ultimamente. Algo tem me chamado a atenção devido ao fato das pessoas julgarem muito e não fazerem nada para mudar qualquer situação de qualquer pessoa. No livro de 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 8, diz assim: finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente, misericordiosos e afáveis. Sejam compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente, misericordiosos e afáveis. Essa é a palavra de Deus. Amados e queridos, nesse início desse ano agora de 2026, nós estamos no mês de janeiro, exatamente hoje é 16, se não me engano. Mas eu quero dizer para você o seguinte: vamos tentar fazer um ano diferente. Vamos tentar fazer com que esse ano seja um pouco melhor para nós. Porque quanto mais a gente investe na qualidade de vida com os outros, mais a nossa vida se torna melhor. Se torna bem melhor. Vamos nos colocar um pouco mais no lugar do outro. Sentir empatia. Se coloque dentro da situação do seu irmão. Se coloque ao lado do seu irmão. Tente entender as dores dele. Tente entender por que ele age dessa forma. Tente entender por que tantas coisas têm acontecido com esse irmão. Mas muitas vezes nós agimos nos isolando, nos afastando, ou colocando no nosso coração algum objetivo para que a gente possa ficar mais longe, cada vez mais distante daquela pessoa que precisa, certamente sim, precisa de ajuda, e nós não ajudamos. Nós falamos, criticamos, mas não fazemos nada para ajudar essa pessoa. Então que a gente tenha mais um pouco de responsabilidade em Cristo Jesus. Já que temos um Cristo dentro da nossa vida, já que temos um Cristo dentro do nosso coração, então vamos utilizar um pouco mais esse amor de Cristo que é derramado nas nossas veias, como o sangue que corre pelas nossas veias. Vamos se utilizar um pouco mais desse amor. Vamos olhar o outro com um olhar diferente. Vamos tentar ver com uma situação diferente. Vamos nos colocar no lugar do outro. Vamos saber por que a pessoa que está agindo dessa forma tão cruel e muitas vezes até tão hostil e muitas vezes até uma forma que desagrada, só prejudica a sua própria vida. Vamos analisar. Vamos nos colocar no lugar do outro, para que a gente não possa viver uma vida isolando-se das pessoas, ou isolando as pessoas das nossas vidas só porque elas não fazem o tipo que a gente quer que seja. Não queira mudar as pessoas para se acompanhar com ela, ou para se acompanhar com você. Peça a você e peça a Deus que mude você mesmo em primeiro lugar. Mude-se a si mesmo. Saiba que existe um Deus que está por trás de todas essas coisas, e quanto mais você se dá, mais você recebe. Então vamos começar a analisar as coisas com um pouco mais de empatia nesse início de ano. Sejamos um pouco mais prestativos, sejamos um pouco mais amáveis, sejamos um pouco mais delicados com situações das quais nós não conseguimos entender, mas nós nos apresentamos para julgar, e às vezes julgamos até sem conhecimento e muito antes do tempo. Então vamos ter um pouco mais de cuidado com isso. E a outra coisa que eu queria falar hoje, queridos, é sobre religiosidades. Quando essas pessoas elas são isoladas por nós dentro de nossos corações, nós começamos a agir de forma religiosa. Porque o outro tem pecado, porque o outro faz isso porque o pecado está cobrindo ele.
porque o outro é assim, porque o outro é assado. A gente nunca olha para nós. A religiosidade tem afastado muitas pessoas de Deus. Entenda isso, Deus ele não quer que você seja a pessoa que espante para longe da sua maravilhosa luz, para longe da sua palavra, mas Ele quer que você seja um canal da bênção dEle, para que você possa trazer para perto, para que você possa trabalhar na vida dessa pessoa, para que essa pessoa possa dar frutos para o Senhor também, assim como você pode fazer, ou já faz. Mas, queridos, em nome de Jesus, nós julgamos as pessoas de forma religiosa, pessoas que adentram a igreja, porque muitas vezes até estão com uma roupa que não é muito uma roupa adequada. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: quem nos mostra e quem nos justifica do castigo, do juízo, do pecado é o Espírito Santo de Deus, é o Senhor. Então não fica preocupado se a pessoa adentrou a igreja, ou a pessoa tem uma atitude um pouco suspeita, ou uma atitude um pouco diferente. Tente ser empático, tente ser mais, agir com mais empatia com essa pessoa, mas sem religiosidades, porque os religiosos também não herdarão o reino de Deus, porque os religiosos, como os fariseus, somente apontavam, ou somente faziam as coisas na frente de todo mundo para que fosse visto. Então eu quero dizer para você, em nome de Jesus, nessa manhã maravilhosa que está começando o dia, que você desperte hoje, mas coloque essas coisas dentro do seu coração. Coloque essas coisas dentro do seu coração. Consiga conviver um pouco mais com as pessoas sem estarem julgando o seu grau de espiritualidade. Como é chato isso? As pessoas verem alguém diferente, agir de maneira diferente por algum momento, e as pessoas já saem tecendo comentários: olha, esse aí diz que é crente, esse aí diz que é crentona, mas olha só, olha como é que ele está agindo, olha como é que ela está agindo. Vamos fechar os olhos para essas coisas imorais, vamos olhar com os olhos do coração, vamos ver, de acordo com a vontade de Deus, o que a gente pode fazer para estar do lado daquela pessoa, para alertar aquela pessoa, para conduzir aquela pessoa. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja. Certa vez eu recebi numa determinada igreja da qual eu dirigia, e eu recebi uma pessoa completamente vestida de mulher, um homem, com a peruca loura até a cintura, e ela estava completamente vestida. E essa pessoa foi à igreja e assistiu o culto todinho, e eu percebi que as pessoas discriminavam muito. Qualquer igreja faz isso, toda igreja faz isso, porque hoje em dia nós não estamos tão preparados assim para criar um contraste dentro do nosso visual, criar um contraste dentro da nossa vida, e a gente aceitar de comum acordo, porque a gente não concorda com determinadas coisas. Muitas pessoas estão vivendo dentro dessa situação porque elas não conhecem o amor de Deus, porque elas não conhecem verdadeiramente a Cristo. Então eu quero que você, em nome de Jesus, comece a se colocar um pouco mais no lugar do outro, acabar com essa religiosidade que tem afastado as pessoas de Deus, e comece a falar do amor de Deus. Olha, pode ter certeza de uma coisa: o Espírito de Deus vai conformar essa pessoa da forma que Ele bem quer que ela ande, da forma que Ele bem quer que ela haja na sua vida. Então pregue a palavra simplesmente, não aponte, não discrimine, não isole aquela pessoa, não afaste aquela pessoa de você. Chega ao ponto dentro das igrejas das pessoas se sentirem mal de sentarem até perto dessas pessoas. Eu quero que você saiba de uma coisa: sabe por que Jesus te chamou? Sabe por que Ele morreu naquela cruz? Para salvar você, para que você fosse dar frutos, para que você fosse uma videira verdadeira, que pudesse, através da terra, da boa terra plantada, que você pudesse dar frutos, que você pudesse não somente dar frutos, mas que você pudesse alimentar com esses frutos que você estivesse dando. Então, quando você discrimina, quando você age de forma religiosa, quando você age de forma desclassificada, você está tão pior do que o outro. Você está tão negativamente vivendo do que o outro está se apresentando a você.
Então, em nome de Jesus, sejamos um pouco mais compreensivos, sejamos um pouco mais prestativos antes de julgar, antes de apontar, antes de acharmos que nós somos mais espiritualmente mais fortes do que os outros. Não existe essa coisa de super isso ou super aquilo. Nós somos falhos. Se nós não vigiarmos, nós vamos cair. Se nós não vigiarmos, nós vamos pecar. E esse pecado vai ser tão escandaloso que é uma vergonha para o resto da vida. Porque quando você está dentro da igreja, que você se desvia por algum motivo, por alguma coisa, a sociedade demora muito a lhe aceitar de volta, a sociedade demora muito a entender que você apenas vacilou, porque você é um ser humano que pode vacilar. Então, amados e queridos, em nome de Jesus, a terceira coisa que eu quero falar hoje, amado, eu quero que você coloque bem dentro do seu coração. Seja um pouco mais afável. Sejamos afáveis. Sejamos afáveis. Olha, queridos, amados, você tem que ser um pouco mais afetuoso com as pessoas. Você tem que ser um pouco mais doce com as pessoas. Tira essa cara carrancuda, muitas vezes, quando adentramos a igreja, ou quando estamos na rua, ou em qualquer situação. Tira essa cara carrancuda que você tem, tenta transformar essas feições em um pouco mais de sorriso, para que as pessoas possam ver o amor de Cristo em você. Eu não estou dizendo que isso pode ser o seu jeito, isso pode ter sido da sua educação. Você pode ser assim, você pode até se desculpar dizendo, eu sou assim mesmo. Mas a gente tem que mudar. A gente tem sim que procurar se enquadrar, procurar se ajeitar de acordo com a vontade de Deus. Como eu posso fazer carinho num animal feroz, por exemplo, para que ele possa ser adestrado? Como eu posso me aproximar de um cachorro, por exemplo, que está sendo adestrado, e eu agir de forma grosseira? É claro que esse cachorro vai me morder, é claro que ele não vai me dar atenção, mas eu, de uma forma carinhosa, me aproximar dele, começar a passar a mão na cabeça dele e dar alimento para ele. Ele vai começar a entender que ali é mais um amigo, que ali é mais uma situação onde é agradável para ele. Mas se eu afugentá-lo, mas se eu empurrá-lo, então eu vou simplesmente mostrar a característica de um animal mais feroz do que ele. E ele vai agir, e ele vai se defender. Então, queridos, sejamos mais afáveis, sejamos mais amáveis, sejamos mais afetuosos. Vamos nos preocupar um pouco mais com o outro que está sofrendo, que está passando por situações difíceis. E muitas vezes nós julgamos porque a gente nem sabe por que aquela pessoa está daquele jeito. A gente julga, mas a gente não sabe o que a pessoa está passando, como a pessoa está vivendo, o que está acontecendo com ela, por que ela está agindo dessa forma. Então, em nome de Jesus, vamos ser um pouco mais, pegar um pouco mais da característica de bondade dentro de nós. Vamos aguardar um pouco mais de bondade do outro quando nós estivermos investindo com bondade com ele. Pode ter certeza de uma coisa, dá e dá-se-vos-á. Quanto mais você se der para a pessoa, quanto mais você plantar na pessoa amor, carinho, mansidão, domínio próprio, mais essa pessoa vai olhar para você e dizer, eis, verdadeiramente esse homem é um homem de Deus, essa mulher é uma mulher de Deus. Mas se você vai agir de forma religiosa, você vai agir de forma a não entender o lugar do outro, a não se colocar no lugar do outro, pode ter certeza de uma coisa, você vai ser rejeitado. E quem é rejeitado não pode consertar nada na vida de ninguém. Quem é rejeitado passa a ser uma pedra de tropeço para o outro, em vez de ser uma bênção, você passa a ser uma pedra de tropeço. Não queira ser essa pedra de tropeço. E por último, amado e querido, seja um pouco mais receptivo. Seja um pouco mais receptivo. A gente tem essa mania de dizer, porque eu sou muito seleto, porque as minhas escolhas, elas são muito delicadas, são muito minuciosas. Olha, para com isso. Jesus veio para todos, mas nem todos quiseram. Mas nem por isso ele disse que vinha para mim e para você exclusivamente. Ele disse que veio para todos. Quando as pessoas rejeitam, é porque elas não estão no momento delas. Elas não estão ainda adequadamente sabendo quem é esse Jesus. E cabe a mim e a você explicar para essas pessoas quem é Jesus. Então seja mais receptivo. Sorria um pouco mais.
Dê mais o seu abraço, dê mais o seu afago, seja uma pessoa carinhosa. Pode ter certeza de uma coisa, olha, eu quero te dizer uma coisa: quando você se apresenta de forma amável para a pessoa, quebra ela por dentro. Quando ela se apresenta para você com uma cara feia, com raiva, quando ela se apresenta para você achando que as coisas estão difíceis, achando que as coisas estão ruins, eu quero dizer uma coisa para você, olha só, não deixe de ouvir essa palavra e colocar ela em prática nesse ano de 2026. Não deixe que isso aconteça com você. Quando você começar a agir com mais assertividade com o outro, você vai ver como a vida vai ser melhor para você. Você vai ver como você vai ganhar amigos que às vezes até você dispensa, porque dentro da sua seletividade, dentro do seu eu interior, como você gosta que as pessoas sejam, você dispensa pessoas que podem ser grandes amigos no teu futuro. Grandes pessoas que poderão estar andando contigo, te ensinando, passando toda a experiência de vida para ti, e você perde essas oportunidades. Eu quero dizer para você em nome de Jesus, eu mesmo já passei por muitas situações estreitas. Quando eu era bem jovem, que ainda fazia o colegial, eu tinha uma mania de colocar no meu coração que eu não topava determinadas pessoas. Então eu tinha que ir lá, mais cedo ou mais tarde, arrumar uma confusão com aquela pessoa, dar literalmente um soco na cara dela, para que eu pudesse me dispensar desse sentimento de mágoa, de sentimento ruim que entrava dentro do meu coração. Eu sentia mágoa de alguém que não me fez mal nenhum. Eu sentia peso do sentimento de alguém que nunca me fez mal nenhum, e eu agia de maneira completamente diferente. Mas quando Cristo entrou na minha vida, eu comecei a entender que essas pessoas, quem sabe são pessoas que estão sofridas, quem sabe são pessoas que precisam de ajuda, quem sabe são pessoas que precisam do amor de Deus, e cabe a mim dar esse amor, cabe a mim colocar esse amor no coração dessas pessoas. Então eu quero que você escute essa palavra, coloca ela em prática, seja uma pessoa mais empática, seja uma pessoa menos religiosa, seja uma pessoa mais afável, seja uma pessoa receptiva. Coloque essas qualidades dentro de você para que você tenha uma vida melhor, para que você tenha uma vida de acordo com a vontade de Deus, e que Ele seja exaltado por causa do seu testemunho, por causa das palavras que saem da sua boca. Que essas palavras sejam palavras de amor, que essas palavras sejam palavras de conserto, que essas palavras sejam palavras de construção, e não para deixar as pessoas arrasadas, entristecidas, quem sabe até nunca mais você possa vê-las, antes que você perca mais alguém. Mude a sua maneira de agir, que esse ano seja um ano maravilhoso para as nossas vidas. Deus abençoe, fique com Deus. Até a próxima. Muito obrigado, pastor Kaique, por esse convite maravilhoso. Um beijo em todos os membros da Nova Criação. Que Deus abençoe poderosamente e que faça resplandecer o seu poder, a sua graça sobre a tua vida, no nome de Jesus. Fiquem com Deus.